Gestão do conhecimento 9A, 18A. Montagem da carcaça e núcleo. O estator é um dos componentes fixos do gerador e é composto por carcaça, núcleo, enrolamento, guias de ar e trocadores de calor. A carcaça é formada por 8 segmentos que são unidos através de solda, já que seu transporte montado da fábrica até a usina seria impraticável devido às dimensões e peso, 685 toneladas para 50 Hz e 608 toneladas para 60 Hz. Ao chegarem à área de montagem, os 8 segmentos da carcaça, é executada a limpeza das superfícies de contato e apoio. As partes que ficam em contato com o piso deverão ser lubrificadas com sebo animal, evitando a aderência por ferrugem e a pressão do lubrificante entre faces usinadas. Os segmentos possuem peso aproximado de 27,5 toneladas 60 Hz e 28 toneladas 50 Hz, sendo transportados e apoiados pelo dorso, devido ao comprimento de 6,4 metros. Para colocar os segmentos na posição vertical, é necessário utilizar 2 ganchos da ponte rolante simultaneamente com capacidade de carga suficiente. Na fábrica, é realizada a pré-montagem dos segmentos, sendo então numerados de 1 a 8, sequência que deverá ser obedecida durante a montagem na usina. Os segmentos, após fixação ao piso, são unidos por parafusos guia ou tirantes, que são colocados em olhais soldados nos anéis da carcaça no lado inferior. Entre cada par de olhais, são colocadas chapas de ajuste de 2 a 4 milímetros de espessura, para compensar a retração do diâmetro durante a soldagem. Deve-se observar o alinhamento das junções e fixar os segmentos nas juntas de separação, além de controlar a colocação dos parafusos na união dos segmentos, para que fiquem firmes e sem folga excessiva. Para o controle de circularidade da carcaça, é instalado um dispositivo especial sobre a placa de apoio central, nivelado horizontalmente, controlando sua posição em relação ao centro da carcaça, usando como referência os furos de diâmetro 40 mm para os tirantes de fixação do núcleo na placa de pressão inferior. O raio até os furos para os tirantes é de 8.225 mm 50 Hz e 8.220 mm 60 Hz. Se necessário, corrigir o diâmetro da carcaça inserindo calços de chapa na junta dos segmentos. Antes da soldagem definitiva dos segmentos, é necessário cobrir o espaço existente entre eles, ou seja, a raiz da solda, através de uma chapa denominada cobre-junta, ponteando-as abaixo da união, evitando que a solda escorra. A chapa que cobre a raiz deverá exceder em torno de 110 mm a chapa da carcaça no lado externo e interno, para que o cordão de solda inicie e termine fora da união dos segmentos. A soldagem dos segmentos é realizada por 8 soldadores simultaneamente. Cada segmento possui 8 chapas divisórias que também obedecerão uma sequência de solda na ordem de 1, 8, 4, 6, 2, 7, 3 e 5. Durante a soldagem, é realizado o controle pela topografia, verificando eventuais deformações que possam estar ocorrendo durante o processo. As etapas em que deverão ser efetuadas as medições são: após montagem e ponteamento, 25%, 50% e 70% da soldagem. Com o término da soldagem nas junções, remove-se os cordões de solda nas chapas auxiliares e cobre juntas. Limpa-se a raiz da solda com lixadeira e realiza-se a contrasolda. Na região do anel de pressão inferior, onde houve a união dos segmentos, deverão ser colocados os dedos de pressão faltantes. Serão posicionados através de uma régua gabarito em forma de arco e uma chapa do núcleo, determinando a posição exata. O nivelamento dos dedos é realizado por meio de macaco hidráulico e verificado com nível de precisão. O laminado do estator será fixado na carcaça através de garras soldadas nas chapas divisórias, que formam as gavetas do estator. Para o posicionamento das barras duplo rabo de andorinha, é montada uma camada de chapas do laminado sobre os dedos de pressão e outra na metade da altura da barra,
com a finalidade de posicioná-las, controlando a circularidade e verticalidade. Entre a barra e as garras são colocados calços de chapa para eliminar a folga, sendo que a garra é fixada nas chapas divisórias através de 2 grampos, um em cada lado, que serão retirados quando a altura do laminado chegar até ela, executando posteriormente a solda. Durante este processo de solda, são utilizados 8 soldadores simultaneamente, divididos em quadrantes, de forma que todos terminem ao mesmo tempo e obedecendo um sentido de giro. Este procedimento visa evitar deformações nas barras rabo duplo de andorinha. No processo de solda, o laminado do estator deverá estar protegido contra respingos de solda. Após posicionadas as barras, retira-se as chapas provisórias, já que as garras estão fixas através dos grampos, iniciando-se empilhamento do laminado do núcleo do estator, utilizando chapas siliciosas de baixa perda, cerca de 2,7 watts/quilo com 1 Tesla, e espessura de 0,5 milímetros, tomando cuidado com o manuseio e limpeza. Durante o empilhamento, são utilizados pinos de guia para o correto posicionamento das chapas. Estes pinos serão retirados durante as prensagens intermediárias. Até a prensagem final, são utilizados tirantes provisórios, que são substituídos conforme a altura do laminado. Os pinos de guia, tirantes provisórios e tirantes definitivos são inseridos nos orifícios já estampados nas chapas. O primeiro pacote é composto por chapas coladas, formando a escada inferior do núcleo. No processo de empilhamento, chapa a chapa, é necessário o deslocamento de 1/3 no sentido horário, na próxima camada de chapas, e o primeiro controle da circularidade será verificado no pacote número 2. Entre cada pacote de lâminas são colocadas chapas especiais que formarão os dutos de ventilação. São chapas que possuem barras de aço inox com perfil I, soldadas na sua superfície. O laminado é formado por 59 pacotes, sendo os de número 1 e 2 a escada inferior e os de número 58 e 59 a escada superior. Estes pacotes, durante o empilhamento, passarão por etapas de prensagem para acomodação. Logo após verificação do alinhamento do núcleo, circularidade no diâmetro interno, verticalidade das ranhuras para enrolamento, altura e compactação do núcleo empilhado nos diâmetros interno e externo. O torque nos tirantes de aperto é de 60 kg força-metro para os tirantes externos e 30 kg força-metro para os tirantes internos. A diferença é para evitar deformações na chaparia, devido à parte interna possuir menor área de apoio, ocasionada pelas ranhuras que alojarão as bobinas. Após a prensagem e controle dimensional, é executada a solda nas garras das barras duplo rabo de andorinha, que ficam na altura do laminado já empilhado. Após a 8ª prensagem intermediária, o núcleo é empilhado até sua altura final e são, então, colocadas as placas de pressão superiores, observando a disposição dos degraus e posição em relação aos dedos de pressão. Uma pequena inclinação das placas, cerca de 2 milímetros, na direção do diâmetro interno, é permitida. A prensagem com as placas de pressão e tirantes provisórios é executada com um torque de 40 kg força-metro e verificada a altura do núcleo, que deverá estar antes do ensaio de magnetização, com 3.506 mm 50 Hz e 3.266 mm 60 Hz. Cumprida esta etapa, inicia-se a substituição dos tirantes provisórios pelos definitivos. Serão retirados um de cada vez, intercalados durante a troca até a volta completa. O tirante definitivo é montado com os componentes isolantes, tubo e arruela de fibra de vidro, molas prato, arruelas, porcas e pino de trava. Durante a montagem, deve-se ter cuidado com a limpeza e a lubrificação das roscas, além de encostar e apertar as porcas cilíndricas manualmente sem empregar ferramentas. Os tirantes definitivos serão tensionados inicialmente com 200 bar através do dispositivo hidráulico e posteriormente em etapas de 350 bar e de 450 bar. Após cada etapa de prensagem ser concluída, é realizado em cada tirante ensaio de isolação com tensão de 500 VCC, 1 minuto.
Completado o aperto e ensaio de isolação, é realizada a limpeza geral do estator, preparando-o para o ensaio de magnetização.